Olá, soy Gabriel de Brasil, entonces perdón por el portuñol, no muy rico, y yo vivo en Río de Janeiro, donde tengo un café y una torrefacción de cafés de especialidad y hago también cursos. Este vídeo es una parte teórica que puede compor la parte práctica de curso. Entonces es apenas una parte teórica, hay más. Y acá en esta página hay todos los asuntos que hablaremos hoy en este vídeo. Y entonces vamos a comenzar. Primero, siempre hay que hablar de seguridad, no podemos escapar de eso. Probablemente no va a acontecer a muchas personas, tomara que no, pero tenemos que saber o que hacer. Entonces, acá tienes un caso de fuego y estás parte dentro de la tostadora. Parte estás acá. Hay la puerta que está cerrada y acá también es en resfriador de la tostadora. Aí também se saiu um pouco de café, depois a porta foi cerrada. Lo mais importante primeiro, se puede, não abra a porta, mantenha cerrada. Pero algumas vezes pode acontecer de el fuego ser notado solo quando abre. Se pode cerrar, melhor. Porque em tambor, dentro da máquina de tueste, é de acero ou de metal, então é a melhor parte que se pode ter fuego sem ter muitos problemas. E, claro, se há princípio de fuego, a primeira coisa que tienes que fazer é cerrar o flujo de ar. Entonces, la máquina tiene siempre un botón de seguridad que se cierra flujo de ar, se cierra la parte eléctrica y, claro, se corta el gas, si es gas o la potencia eléctrica de la resistencia también se cierra. Si puede, también desliga las partes eléctricas de donde estás, pero si no puede, también no hay mucho problema. Y deja el fuego se apagar solito, sozinho. No hay que tentar poner un extintor dentro del tambor para apagar, porque se puede quebrar la máquina, porque el metal está caliente, entonces puede contorcer los metais. Pero si el fuego se sale de la tostadora, entonces se puede, como en ese caso, se puede pegar un extintor, la preferencia de gas carbónico, CO2, para extinguir ese fuego. Porque agua, de nuevo, puede contorcer los metais y pó químico, no sé si se llama pó químico también, sí, de pó, se sucia mucho. Entonces es una molestia muy grande después para limpar la tostadora. Entonces, el extintor de CO2 es lo más recomendado. Lembra, no, si estás en el resfriador, no puede tener aire, porque el oxígeno ayuda al fuego, entonces hay que cortarlo. Entonces, nunca ligar o resfriador, porque irá sugar el fuego, pero inyectar oxígeno y es peor. Entonces, hay siempre que cortar el flujo de aire. Seguindo, limpeza y mantenimiento preventivo. Na verdade, la causa de incendio, de fuego, 100% de las veces es por falta de limpieza de los ductos.
Hay una otra causa que se puede, entonces es muy, muy, muy importante. Nunca deixe su máquina solo. Siempre estás junto. Siempre hay que tener alguien junto a la máquina. No penses em empezar um processo de twist e salir para pegar algo ou conversar com alguém, atender um teléfono. Se há que fazer algo, haga sempre cerca de la máquina de twist. Muitas pessoas que também têm fuego é porque olvidaram de abrir a puerta no final de twist. É incrível, pero acontece. Então, quando não é isso, seguro que é por falta de limpeza em los ductos. Então, acá, em la linha roja, é o ducto de saída. Claro que as tostadoras têm diferentes formatos, pero sempre que há flujo de aire, há que ter ductos. Então, em sua tostadora, há que descobrir onde há os ductos. E como se miram acá, nesse exemplo de tambor, em café se sai a película enquanto se tosta, se sai um pouquinho de pó. Então, isso se sucia pelo caminho. E é como uma graça, depois de um tempo, que é inflamável. Então, isso se gruda em todas as partes dos ductos, incluindo em la salida de chaminé, não sei se chamam chaminé, vou aprender isso, pero essa saída de acá, há que limpar também. Então, tudo que se liga desde acá hasta essa saída, todos os ductos há que limpar. É claro que é uma limpeza que depende de alguns fatores. O primeiro, quanto se estás tostando, se é muito, há que ser mais frequente. E eu creio, vamos dizer, quizás um mês, há que testar. Se estás bem em um mês, pode tomar um pouquinho mais, um tempo mais largo. Então, vai testando porque a umidade ambiente, o formato de seus ductos, o espaço que há os ductos, quanto mais lejos, quanto mais largos, mais chance de ensuciar. Então, há que ir conhecendo sua máquina, seu espaço. E é muito, muito, muito importante, não só porque vai a pegar fogo, porque vai se cerrando o espaço, então há sobreaquecimento da máquina e é inflamável, então se pode pegar fogo muito fácil, porque estamos usando muito calor. E também porque se interfere en la calidad de la máquina, en los dados que vamos a usar. Voy a hablar un poquito más a frente en el termopar, pero el flujo de ar es diferente si está sucio o si está limpio. Entonces, lo espacio del ducto, lo ideal es que siempre sea lo mismo. Si está cerrando el espacio con suciedad, vai cambiar o flujo de ar, vai cambiar a consistência de seu twist. E claro, acá temos rotores de motor, porque o desenho é apenas um exemplo genérico. E há motores, há rotores, que há que limpar também, pero essa parte é um pouquinho mais um tempo um pouquinho mais largo, não há que se preocupar, não é tão frequente. Temos, claro, todas as máquinas tostadoras, há diferenças de coletor de películas e há que limpar em todos os dias. O ideal, haga todos os dias a limpeza de películas em sua tostadora. Hasta porque pode se cerrar o espaço também, e se sai mais sujeira, se vai ensuciar
más los ductos. Entonces, cada máquina tiene su tipo de colector de películas y hay que limpiar siempre. Pero lo más importante los ductos porque se pueden pegar fuego muy fácil. Entonces, seguindo, y claro, haciendo eso, haciendo preventivo, limpieza, vos van a tener una vida más lejos de la máquina. Y, por ejemplo, las partes como corrinete, motores, nunca se sabe cuándo van a parar de funcionar. Entonces, cada fabricante hay un tiempo estimado, un tiempo de cambio, entonces hay que conversar con su proveedor de la máquina para conocer sus componentes. Entonces, hacer los cambios para no quebrar en un día que haya mucha necesidad. Entonces, cada máquina, de nuevo, hay que conocer personalmente, hay que conversar con las fábricas. Seguindo. Entonces, ahora un poquito más sobre el twiste. El twist en partes. ¿Qué quiero decir con eso? Normalmente tenemos un tiempo total. Entonces, hablamos que mi twiste levou 10 minutos, 15 minutos, 18 minutos. Não vamos falar de tempo agora, a importância ou não, pero muitas pessoas usam essa referência de tempo total. Pero eu ponho acá tempo total versus fases. Lo ideal de twiste é separar em fases. E essas fases, vou falar depois, a última parte desse vídeo, vão ser as fases com mais detalhes, pero essas fases elas têm são reações químicas e físicas que usamos para diferenciar essas três partes. E o melhor que hacemos não é mirar o twiste como o tempo total, pero o tempo de cada uma dessas fases. Então, tudo que vou falar agora, é claro, vou falar umas coisas que são genéricas em natureza, pero claro que podemos direcionar para o twiste. E então, tudo vamos a construir para depois, no final, entender como juntar tudo em essas partes de twiste, essas fases de twiste. É super, super, super importante. São as fases de twiste que trabalhamos tudo. Então, primeiro, mecanismos de transferência de calor. Isso é termodinámica, então temos três mecanismos: condução, convecção e irradiação. Condução é o contato direto com um objeto. Então, se tenho acá o copo e a copa e a caneta, condução é quando estão juntas. Então, o calor está diretamente passando por contato para acá. Convecção, então, em el twiste, que é isso? Temos um tambor, por exemplo. Então, acalentamos o tambor, o metal de tambor, e o metal de tambor vai acalentar o grano de café diretamente em contato. Quando temos um fluido como água, ou em nosso caso, o aire, se chama convecção. Então, há dois tipos de convecção, que é natural, pela própria diferença de agitação, de densidade que há em aire quente e frio. Esses se movem naturalmente e se cria um movimento. Se pode mirar quando estás fervendo a água. Se empieza a ser um movimento. Isso é a convecção, por las diferencias de temperatura que há. O aire hace lo mismo. Então, se pode ter um movimento de aire só pela diferença de temperatura. Pero podemos otimizar isso.
Entonces es el tal de flujo de aire que yo hablé antes. No sé si hay escuchado otra vez. Entonces, flujo de ar es cuando pone un motor, un rotor, que vai a sugar ou empurrar esse aire, depende de la engenharia de la máquina. E esse aire caliente hace la convección, que es el cambio térmico a través de un fluido. Entonces não é mais direto em contato, é um fluido que é o aire passando pelo grano de café. Entonces se distribui um pouquinho melhor, como a condução é mais pontual. Então, se tenho o metal acá e meu grano está acá, a la parte que estás encostada vai trocar calor, claro, e essa parte acá que estás lejos, não. Por isso que há que ficar volviendo, mexendo o café em tostador, principalmente os tostadores de condução, de tambor. E convecção é o aire estás passando, envolvendo todo o café, então são formas diferentes. E radiação, é importante lembrar, não é muito comum em caso de café. Todos os corpos estão emitindo irradiação térmica. Por que estou falando de radiação e de todos esses mecanismos? Porque há uns mitos de tueste que se hablan que convección es mejor que conducción, irradiación, porque hay unos tipos de quemadores de irradiación. Hay quemadores de gas que hay chamas muy altas, hay quemadores eléctricos y hablan que es mejor o no, pero no. En termodinámica, calor es lo mismo. Entonces, en termodinámica, hay que somar conducción, convección e irradiación. Entonces, todos hacen lo mismo. Hay diferencias, claro. Hay vantagens y desvantagens en todos. Vamos a ver con el tiempo. Pero hay que comprender que todos hacen lo mismo. Es el somatorio que se importa. Entonces, podemos hablar de las fuentes de calor de las tostadoras. Entonces, tenemos las comunes. Gas, y puede cambiar de gas de países para países, cambia el tipo de gas que se usan. Entonces, hasta para las fabricantes hay que saber para dónde estás exportando su tostadora, porque se queman diferente. Hay carbón, por ejemplo, los más antiguos, y hay eléctrico, los más modernos. Hoy, en grande parte, por ejemplo, de Europa, no se puede usar gas, es muy difícil, o no quieren usar más, por ser peligroso o por sustentabilidad. Entonces, eléctrico están creciendo mucho. Y antes, cuando eran las resistencias muy simples, eléctrico tenía el problema de inercia térmica, porque un gas se puede poner muy fuerte y puede se cerrar el gas muy rápido. Entonces el calor, la temperatura va muy alta y muy baja muy rápido. Eléctrico se toma un poquito más de tiempo para calentar y si quieres sacar el calor de la fuente, se toma un poquito más de tiempo para se sacar, porque se acalenta la resistencia, pero no es instantánea. Cuando se desliga la resistencia, no se resfría tan rápido quanto el gas. Pero hoy están mucha tecnología, están cambiando los sistemas. Por ejemplo, se habla hoy en eléctrico de, ¿cómo se llama? Inducción, como algunos hornos ya hacen eso. Indução eletromagnética en la tostadora. Por ejemplo, si hay un campo magnético y un campo eléctrico se movimentando, se gera un calor ou se gera campo elétrico, depende de punto de vista. Entonces se puede hacer
en la teoría, una tostadora que el tambor está generando el calor. Hay pelo menos duas máquinas que estão haciendo esses testes. Entonces, elétrico, não só a indução, pero outras formas de elétrico estão crescendo muito. E, de novo, não há melhor ou pior. Todos têm suas vantagens sobre outros. Por exemplo, elétrico, algunos têm essas inércias térmicas, gas não tem, pero algumas vezes não se pode usar, algumas vezes há diferença de preço, ou, por exemplo, pessoas que estão em áreas mais distantes, mais lejas, há problemas de eletricidade, não há muita potência, então há que ver o que se pode usar, o que se quer usar, porque todos os tipos de tostadora se podem ter excelentes resultados. No hay solo gas es bueno o solo eléctrico es bueno. Todos los tostadores pueden hacer buenos tostes. Entonces, los tipos de tostadora sería como la ingeniería envolvida en unas tostadoras y, é claro, vou falar de 3 formas genéricas. E é claro que se pode ter a junção de todas, né? Ou pouquinho de uma. Há infinitas formas. Pero os mais comuns, né? A base é calor direto. Então, em este exemplo acá, se tem a chama ou se pode ser uma resistência também. Qualquer fuente de calor abajo, pero muy cerca de tambor. Entonces hay ese tambor interno acá que estás a girar. Estás moviendo el café. Porque, como hablé, hay conducción. Entonces hay que mover el café para el grano no tomar mucho tiempo en contacto con tambor, porque si no hay un problema de scorch. Em português é chamuscado, é quando se queima uma pequena parte, quando assa pollo ou quando assa uma carne em metal muito caliente, se hace uma queimadura e se toma amargo. Então, hay que movimentar. Isso é calor direto. É o mais comum, porque há uma eficiência energética, porque o tambor segura o calor. Então, é uma vantagem. Uma desvantagem é porque é calor direto. Então, se não cuida muito, se pode fazer essas queimaduras, esses cortes, que eu chamei de chamuscadas. Não quer dizer que vai ser, se pode fazer. Então, há que tomar cuidado e para evitar. Outra opção é o calor indireto. É quando esta fuente de calor não está direto em tambor. Está em uma câmara distante, separada, não precisa ser distante, mas separada de tambor. Então, pues, acalenta o aire e esse aire entra em contato com os granos. Então, não é o metal que estás acalentando os granos diretamente, é o aire. E eu, como disse, o aire se passa distribuindo melhor o calor. Então, não usa temperaturas muito calientes em uns pontos, como o calor direto, e se distribui melhor. Então, é mais difícil fazer scorch. Então, se pode, não quer dizer que há, pero se pode fazer tueste mais rápido em início, sem chamuscar, sem fazer scorch, perdão. Porque se pode fazer, não quer dizer que há que fazer. Então, é uma vantagem. Pero, normalmente, os modelos simples, o aire que entra se sai
la mayor parte sin tocar los cafés, los granos. Isso para calor direto também. Então, a maior parte de calor que entra se sai. Então, calor indireto, como não há o tambor que está segurando o calor, o aproveitamento energético não é tão grande. Pero, de novo, hoje há tecnologias que se aproveitam o calor que se sai e se vuelve para dentro de novo, pero é caro para ser funcionar bem. Então, há vantagens, pero sempre há umas desvantagens também. Normalmente, pode ser preço, pode ser qualquer coisa. Por último, a outra tecnologia genérica que temos acá é lecho fluido ou cama fluida, não sei como seria o correto, ou em inglês, fluid bed. Entonces, es como lo calor indirecto, y porque calor indirecto, que hablé antes, hay también un tambor, porque el movimiento de los granos se ayudan mucho. Entonces puede hacer una máquina más grande movimentando. Leito fluido, lo que movimenta los granos, no es más un tambor, es ahora el aire. Entonces, el propio aire que estás acalentando el café, pondo calor en el café o en los granos, estás movimentando los granos. ¿Cuál es la dificultad de eso? Tamaño. Es muy difícil hacer una máquina porque hay que tener mucho aire. Y como lo mismo problema que hay en calor indirecto, acá es que el aire caliente también está se indo. Entonces el calor se pierde, la energía generada se pierde. Entonces, y hay que tener mucho aire. Entonces, las máquinas para aumentar el tamaño, hay que necesitar de resistencias muy grandes, de ventiladores muy fuertes. Entonces, máquinas de lecho fluido es muy difícil de encontrar en grandes cantidades. Normalmente son tostadoras para laboratorios, tostadoras de 50 gramos, 100 gramos, creo que hasta 300 se encontra fácil, pero más que isso, energeticamente se sairia muito caro e em equipamentos também. Não é impossível, pero se empieza a custar muito para fabricar. E é claro, como eu já falei, se pode juntar as boas partes de tecnologia, como por exemplo, calor indireto. De certa forma, é uma mistura de calor direto com lecho fluido. E há muitas opções do que fazer. E eu coloquei acá o nome de um artículo. Por que coloquei isso acá? Que também é um mito que, se alguém habla, que algum tipo de tostadora funciona melhor que outra, ou que algum tipo de resultado se pode encontrar em uma máquina e não em outra. Isso é mentira. E esse artículo e outros artículos também se provam isso. Todas as máquinas, todo tipo de máquina, até as mais simples, podem chegar em lo mesmo resultado. Então, se há um café com notas florales, não é só porque era em leite fluido. Se pode encontrar em calor direto ou indireto, ou vice-versa. É só um exemplo. Então, acidez, só em calor direto. Não, é mentira. Em todos os sistemas se consegue chegar em todos os tipos de perfis. O que se cambia de uma máquina tostadora para outra são as facilidades que há. Se há resposta rápida, se há consistência, se há estabilidade térmica,
Entonces, isso se cambia como a qualidade de vida que há enquanto se tosta. É fácil tostar em uma máquina ou não é? Eu tenho resultados consistentes ou não, pero os resultados, mesmo no consistentes, podem ser buenos. É difícil algumas vezes replicar em máquinas mais antigas ou máquinas mais simples, pero todas as máquinas podem fazer buenos perfiles de tueste e isso é cientificamente comprovado. Então, passando, ferramentas de tueste, novamente é genérico. Botei as principais, nem todas as máquinas têm, pero quando se encontra ferramentas, perdão, eu ponei acá ferramentas em português, pero são herramientas de tueste. Temos chama, se é fuego, ou se é elétrico, é potência, ou então gás e eletricidade, que é a fuente de calor. É muito óbvio, é muito fácil de entender. Se aumenta a potência, se aumenta gás, acelera su tueste, acontece mais rápido, se ganha calor mais rápido. Este é o mais básico e o mais importante. Depois temos flujo de aire. Como falei, temos flujo de aire em todos os tipos de tostador modernos. Antigamente não se usavam, como se pode tostar café em uma frigideira, uma panela, pero é muito simples, não há controle nenhum e não há flujo de aire forçado. Pero hoje em máquinas modernas, como eu falei antes, se trabalha com flujo de ar. Algumas máquinas dão opção de cambiar e outras não, porque há que ter inversor de frequência em el motor para cambiar. Nem todas as máquinas têm. Então, algumas vezes se pode cambiar o flujo de aire, pero há motivo para algumas máquinas, como por exemplo Probat, que é uma referência de mais de 120 anos, e só agora eles têm câmbio de flujo de aire, porque o mercado está comprando as máquinas que tem. Se não tem, o mercado não compra. Não há necessidade para fazer o perfil. Há outras, se pode usar o flujo de aire, sim, é pouquinho mais complexo, pero não há necessidade. Se pode fazer tuestes de todos os tipos sem cambiar flujo de aire. Incluso, vou falar pouquinho em termopar, porque há que tomar muito cuidado se cambia o flujo de aire. Então, flujo de aire é o seguinte: normalmente se passa em la fuente de calor o flujo de aire, mesmo em la máquina de calor directo, se passa normalmente, nem sempre, pero la maioria das vezes, se passa o flujo de aire pelo queimador, pela fuente de calor, e se entra em café. Pero se aumenta, se cresce a quantidade de aire que passa, não consegue acalentar todo o aire da mesma forma, se não cambia a potência, se não cambia o gás. Então, se só aumenta o flujo de aire, esse flujo de aire vai bajar tu ganho de calor. Não é que não vai ganhar, pero vai ganhar calor, pero pouquinho mais despacito. Então, flujo de aire se aumenta, normalmente vai bajar su ganho de calor. Há que compreender a máquina também. Há máquinas que automaticamente, quando se cambia o flujo de aire, há cambio também na potência em el gás. Pero há muitas diferenças entre máquinas, há que compreender. Normalmente, se não cambia a fuente de calor e cambia o flujo de aire, isso é o que acontece.
Tambor, também algumas máquinas modernas se pode cambiar de novo também. Eu, particularmente, como flujo de aire, eu creio que é pior se cambiar, vai te tomar louco e vai perder referências muito importantes, pero há essas possibilidades. Tambor, cambia ou cambia durante o twist. Normalmente empieza a ganhar calor mais rápido. Se aumenta, se a velocidade da rotação está como 60 rotações por minuto, se passa para 70, o ganho de calor é mais rápido. Isso é bueno? Não necessariamente, porque tambor é muito importante para homogeneizar os granos. Então, tambor, há que cada tamanho de máquina há que selecionar o RPM, as rotações por minuto, pero não solo o tamanho que dicta, porque também há pás internas em tambor que fazem o movimento. Então, algumas máquinas do mesmo tamanho, de modelos diferentes que há formatos internos de tambor, podem necessitar de velocidades diferentes, pero há uma coisa boa, os fabricantes podem dizer para nós a recomendação e a margem de erro é grande. Então, não é muito difícil elegir uma velocidade de tambor boa. Algumas pessoas trabalham cambiando a velocidade durante o twist ou cambiam a velocidade se cambiam a quantidade de café que estão a poner na máquina. Acá há vídeo que nós em Atila hicimos muitos testes. Vou poner exemplo acá de rotação de tambor com quantidades diferentes em partes de twist diferentes, desde crudo hasta tostado, e não conseguimos encontrar vantagens em diferenças de velocidade para diferentes quantidades ou diferentes partes de twist, como em início ou final, a velocidade buena era a mesma. E tostando, por exemplo, é uma tostadora de 5 quilos. E tostando 5 quilos ou 400 gramas, a velocidade buena também era a mesma. Então, por isso, eu afirmo também, não recomendo, claro, podem fazer outros testes, podem pensar em outros fatores que nós não pensamos, pero hasta agora, ninguém me comprovou com dados verídicos que há vantagens em cambiar a velocidade de tambor para diferentes quantidades ou em partes diferentes do twist. Então, resumindo tudo que falei acá, temos chama, calor, né, que se pode ser potência elétrica ou gás, temos flujo de aire e temos tambor. Lo que me gusta trabalhar é a potência, a chama, a fuente de calor. Flujo de aire é muito delicado. Por exemplo, em início do twist, não temos rumo em café. Então, podemos usar flujo baixo. Por quê? Se ganha calor mais fácil, se economiza energia. Pero quando em la segunda fase, vamos falar de isso mais para frente, se empiezam as reações químicas e se hace rumo. Então, é bueno ter flujo de aire para sacar o humo e também as películas que vão empezar a sair de café e há que sacar de la tostadora. Então, se pode empezar com flujo baixo e depois se pode aumentar pouquinho seu flujo. Não aumenta muito. Muitas pessoas dizem que há que terminar com muito flujo,
mucho es relativo. O que es mucho para mí depende de mi máquina. ¿No? Entonces, algunas máquinas, las máquinas que hay opciones de cambiar el flujo de ar, normalmente tiene más do que se necesitan. Entonces, si en final de tueste estás poniendo mucho flujo, se puede estar gastando dinero, que es lo menor de los problemas, porque estás gastando más gas. Y mira qué irónico, porque si aumenta el flujo, hay que aumentar el gas. Entonces, si te dicen que aumentar flujo aumenta la convección, es mentira, porque na verdade hay que aumentar el calor y ese calor en tambor va a aumentar la conducción. Entonces, na verdade, não hace diferença o que está acontecendo, pero algumas vezes quando querem explicar os motivos, não são nem mesmo verdade. Entonces, cambiar flujo de aire muchas veces, no sé si es una buena idea. Voy a hablar en la parte de termopar. ¿Por qué? No hay gaño. No hay. Eso es científico también. Después voy a hablar por qué es peligroso. Y tambor, lo mismo. Como yo mostré en vídeo, yo hablé de unos estudios que yo hice. No hay gaño. Hay que estudar mucho más para saber si hay y cómo tener gaño. Y vos también puede causar un problema que voy a hablar en termopar. Entonces, si quiere hacer un tueste, mira en la fuente de calor. Entonces, se cambia mucho, no hay problema cambiar mucho la fuente de calor. Trabajar cambiando flujo de aire y tambor no es muy seguro. Va a entender un poquito más adelante. El termopar. Entonces, acá está nuestro problema. Termopar, lo mejor que nos tenemos. Termopar es un equipo que nos da la temperatura. Entonces, es nuestro termómetro. Todos los datos que tenemos en tueste vienen de ese equipamiento acá, de ese termopar. Déjame parar el vídeo. Entonces, todo que tenemos, la temperatura de los granos vienen de ese equipamiento, de ese equipo, que son dos metales diferentes, y por eso es termopar. Y él no es perfecto para tostar café. Entonces, es por eso que es un problema que yo hablé de flujo de ar y velocidad de tambor. Termopar, ele vai a marcar, eu coloquei acá esses granos que estão coloridos para representar diferenças de temperaturas. Os granos não estão perfeitos la máquina de tueste, en la tostadora. Há diferenças de temperaturas. Então, el termopar, estás pegando um grano caliente, outro um pouquinho mais frio, outro um pouquinho mais caliente, pero isso muito rápido. E também, assim, agora, temos um vídeo acá, se pega o aire que estás passando. Então, são muitas informações para o termopar. Então, o que o termopar hace? Uma média. Então, ele me dá uma média de tudo que estás passando e nos aparece na pantalla para nós outros essa temperatura. Pero é uma média e ela depende da quantidade de café, porque se há muito comprimido, se há muito mais espaço, a velocidade de rotação hace diferença. Então, mira, se cambio a velocidade de rotação de tambor, estou cambiando a dinâmica de los granos em termopar. O que estou fazendo acá? Estou cambiando a leitura del termômetro. O número que está aparecendo para mim, por exemplo,
190 grados. Se cambio, na verdade, 190 agora deveria ser outro número, porque não temos um termômetro café perfeito. O café não está exatamente na temperatura de termopar. E se cambio a velocidade de rotação, vou cambiar a leitura. Estou criando um erro para mim. E se cambio o fluxo de ar, também estou criando um erro. Então, estou me enganando. Por isso que é muito, muito, muito importante se cambia qualquer coisa, como tambor ou fluxo de aire, há que cambiar de novo na próxima tueste para os mesmos valores, porque se estás se enganando, pelo menos se engana de la mesma forma. Então, se estava usando o fluxo de aire, vamos dizer, de 0 a 10, genérico. Estavas usando em 5 e cambiei para 8. Depois vou fazer um outro twist para replicar esse twist. E estava em 5, eu tenho que ir para 8. Se vou ir para 9, para 7, vou cambiar o valor verdadeiro que tem de temperatura em minha pantalla neste momento. E isso vai me fazer sacar o café em uma temperatura final diferente. Ou ter as reações sem saber exatamente onde estava comparado ao twist anterior. Então, é muito, muito, muito importante, resumindo, se ficou um pouquinho complicado, cambiar tambor, cambiar fluxo de aire, estás cambiando a leitura de termopar. Então não puedo cambiar. Puede, pero si estás cambiando, hay que cambiar para o mesmo valor. Então, se quer corrigir su tueste, hay que cambiar a potência, chama ou eletricidade. Então, se cambia a fuente de calor. Não usar fluxo de ar para cambiar a velocidade de su tueste. Isso é muito, muito, muito peligroso. Então, termopar é o melhor que nós temos, porque não é perfeito, pero aún não há uma solução. Na verdade, há, pero estás muito em princípios de estudos, que é o infrarrojo. Pero infrarrojo é difícil para colocar, para poner em la máquina, por não aguentar altas temperaturas, pero se pode usar um frontal com vidros e reflexos que se podem tomar a temperatura, pero há outros problemas. E hoje há estudos, quizás em um par de anos, vamos a ver máquinas com isso e vai ser um divisor de águas. Então, vamos a esperar que, seguro que em alguns anos vamos parar de usar termopar e ajudar muito a consistência. E outra coisa também que termopar hace, a quantidade de café. Então, se estou tostando 400 gramas, eu tenho os valores de temperatura. E cambio para 1 quilo, 2 quilos, 4 quilos, 5 quilos, os valores de temperatura que tenho como referência vão a ser diferentes. Não quer dizer que 400 gramas há que tostar mais frio do que 5 quilos. Não, simplesmente é porque o termopar se toma um valor de temperatura diferente de 5 quilos pela quantidade de café, pela quantidade de fluxo de ar que se passa, tudo é diferente. A referência é outra. Então, o termopar é muito bueno se
hacemos tudo muito sem cambios. Por isso que Probat foi muito inteligente em muitos anos em não cambiar fluxo de ar e nem cambiar tambor, porque era mais fácil para tostar. A maioria das pessoas que estão tostando café não fazem ideia do que estão fazendo. Então, se cambiou muito. Se há possibilidade de cambiar, tudo vão a cambiar. Não sabem por quê, vão a cambiar. Então, se criam erros. Enquanto probar, se não se pode cambiar muito, é mais difícil de cometer erros. Simples. Gráfico de tueste. Então, acá estamos em los dados de tueste, muy importantes por la consistência. Por isso que estavas dizendo que todas as máquinas, mesmo as mais antigas, se podem fazer um bom twist. Pero a questão é, eu posso fazer outro, eu posso replicar, eu consigo ter consistência. Então, se tenho um cliente, eu vou entregar durante todo o ano twistes iguais, com o mesmo sabor. Esse é o maior desafio de uma torrefação, manter a consistência. Então, algumas máquinas vão a facilitar esse trabalho. E dados de twist são super importantes para isso. O gráfico de twist vem de uma tabla. Então, se há dificuldade de leitura de gráfico, para um pouquinho, vai fazer uma pesquisa sobre tablas e como se todo desenho, todo dibujo que tem de gráfico, vamos mirar só esta linha aqui por agora, que é a linha de tempo e temperatura. Então, se hago uma tabla marcando a cada 1 minuto a temperatura, eu posso criar um gráfico com isso. Muito simples. Então, vamos ao gráfico. Acá é um exemplo de software artisan, que toma temperatura, se pode configurar, pero a cada segundo estás tomando os dados. Por isso que tem um gráfico muito completo como esse acá. Então, acá à esquerda, temos a temperatura que vem de 0 a 250 graus, se pode cambiar. Em la derecha, temos o delta, o ROR, que é a taxa de crescimento de temperatura. Então, acá à esquerda, eu sei quantos graus estou, e então, acá à esquerda é a medida de mi termopar, e acá à direita é quantos graus por minuto eu ganho. Então, é como se fosse a velocidade de twist. Muito importante. Então, vamos de novo. Abaixo acá temos o tempo. Então, muito simples. Simplesmente temos tempo por temperatura. O twist vai ganhando temperatura até o final. Então, por quê? Perdão, outra cosita mais. Esse monte de informações acá são apenas dados de mudanças de aire ou de calor ou de tambor. Tudo está anotado em la pantalla, no gráfico, porque eu tenho que repetir. Então, tudo fica muito presente para não olvidarmos de cambiar. E então, acá é o início de twist. A tostadora está pré-aquecida. Isso é muito importante também. Vamos falar muito disso em la parte prática, que é o protocolo que se hace para tostar. Há que ser muito perfeito. Quanto mais padronizado, melhor. Então, acá a máquina está pré-aquecida. O termopar, se recuerda do exemplo que dei, está dentro do tambor.
Entonces, preaquecido, termopar, estás caliente. El café, estás frío, temperatura ambiente. Quando pongo o café na tostadora, o termopar, que estava, por exemplo, acá a 160 graus, se cai a temperatura. Então, esse movimento que vemos acá é simplesmente o termopar resfriando e depois volta a ter como a consistência com o café e empieza a subir. Na verdade, o café, se fosse perfeito, se o termopar fosse perfeito, o café estaria como acá, o gráfico estaria acá sempre subindo. Pero o termopar está dentro da máquina e empieza mais caliente. Isso é só uma limitação que temos, pero acá temos ponto muito importante, que é a primeira referência que podemos ter, que se chama turning point, ou ponto de virada, porque é o momento que o termopar empieza a ganhar calor. Então, agora sim, estou tendo uma leitura que se pode ser útil para mim. Antes não há muito o que fazer. Então, por exemplo, em fundo acá, estamos vendo essa curva azul. Em el fundo há uma curva gris. Essa curva gris foi twist de antes, então é uma referência. E estás em fundo para quem estás tostando novamente, mirar e fazer onde estás. Então, a ideia é fazer o mesmo. E este primeiro ponto acá, o turning point, se pode mirar, por exemplo, que esse novo twist, estás arriba. Então, estás mais caliente. E se queres se manter em lo mesmo padrão, há que poner pouquinho menos de calor para volver a curva e juntar e seguir até o final junto. Então, este primeiro ponto é a primeira parte que se pode mirar a referência e entender se estás muito lejos, se estás perfeito, se estás mais caliente ou mais frio do que deveria, e fazer seus cambios em la fuente de calor, a energia ou el gás. Então, vai tostando acá hasta chegar no final e sabe a temperatura que vai abrir. Depois, em outros assuntos e também principalmente na parte prática, vos vão lá descobrir que essa temperatura final, por exemplo, acá de 200,7 graus, na verdade também sofre diferenças sutis, pero sofre diferenças porque, novamente, termopar não é perfeito. Então, mesmo se hace tudo perfeito, se o gráfico está perfeitamente arriba de la referência, algumas vezes o sabor está diferente. E por quê? Simplesmente porque o termopar não é perfeito e mudanças climáticas como umidade, temperatura do dia, cambiam também essa leitura. Então, se temperatura cambia a leitura, quando estamos testando, o ambiente se cambia de temperatura o tempo todo e a umidade também se cambia. Então, há que a cada twist, todo twist, há que pensar no que está acontecendo. Esse é o maior desafio que haremos na prática, que é descobrir as diferenças de temperatura que tenho que cambiar, sutis, quizás 1 grado, medio grado, 1.2, 1.5, não muito, pero há que cambiar e vamos estudar muito isso, porque o termopar não é perfeito. Então, voltando pouquinho, esse é o gráfico de tempo por temperatura.
dado em grados Celsius. E agora vamos falar um pouquinho de delta, de LaROR, que é rate of rise, taxa de crescimento, quantos grados estou ganhando por minuto, muito importante, porque é a velocidade de mi twist. Porque se miro solo para um tempo e uma temperatura, por exemplo, estou em 4 minutos a 150 graus. O que isso quer dizer para mim? Nada. Não sei se estou rápido, se estou lento. Pero quando eu sei, quando eu miro agora, sim, vamos mirar essa curva acá que sobe, depois se cai. E acá se mira em onde está o ponto rojo. En la derecha estás mais ou menos entre 10 e 15. Isso vai muito de seu padrão de twist. Não há também regras. Há muitos mitos de que há regras para fazer error, pero são mitos e são comprovados. Eu vou falar isso em outro vídeo. É muito importante saber que esse error perfeito, decrescente, isso é apenas um mito. Que foi muito forte um par de anos atrás, como 5 a 10 anos atrás, foi muito forte. A maioria das pessoas ainda creem que o error há que ter decrescimento perfeito. Isso é mentira. Há muitas razões que explicam isso, pero não cabem agora. Pero voltando também a LaROR me ajuda a saber se estou rápido ou devagar em mi twist. Então, por exemplo, acá eu sei que estou, vamos dizer, 13 graus por minuto. E depende do meu estilo. Então, para mim, eu poderia estar um pouquinho mais rápido acá. Então, não há problema, eu posso aumentar o calor. Pero também não estou lento. Se quero manter assim, puedo, não há problema. Ou se estou lento, se creio que estou lento, pongo mais calor. Se creio que estou rápido, pongo menos calor. E isso é o tempo todo, porque sempre sei as partes. Lembra que vamos dividir o twist em 3 partes. Então, sei um error médio que me gusta usar em cada parte do twist. Então, mais para frente, quando tiver seu estilo de twist, vai saber que error há que estar em cada parte. Então, error é muito importante para saber sua velocidade de twist. E a velocidade de twist é tudo que controlamos. A velocidade e a temperatura final. Só isso que hacemos durante todo o processo de twist, durante todos os cambios, é a velocidade e a temperatura final. Hacemos tudo baseado nisso. Então, é muito importante compreender muito bem como funciona a ROR. Então, esse gráfico que empieza muito grande e vai caindo é a ROR. Por que se empieza muito grande? Primeiro, porque temos este delay, esse atraso de termopar que estava caliente, caiu e de repente se sobe de uma vez só. Então, quando empieza a subir a temperatura, o error empieza a subir e vai muito alto, porque também há um tambor que está acumulando energia. E esse twist foi feito com uma carga muito pequena. Então, mais motivos para ter subido mais. Ou, por exemplo, poderia ser um twist que começou com muito calor. Então, vai dar um pico mais grande. É muito comum fazer isso. Esse é um movimento muito natural das associadoras. Dar um pico e vir caindo. Esse cai bastante e segue até o final, um pouquinho sempre caindo, pero no mucho, se sube um pouco. Então, é um twist controlado. Como eu disse, há muitas
formas de tostar, há que começar a desenvolver seu estilo de tueste. Independiente de seu estilo, a ROR nos ajuda a compreender o que estamos fazendo durante o tueste. Espero que não tenha nada de dúvidas acá. Se mira, só falando agora de lo software. Acá há uma marcação, acá há uma marcação também. Acá, claro que há, porque é o final. Essas duas marcações são as diferenças de fases. Então, é o próximo tema. Vou volver. Acá está também, pero acá está melhor para mirar. Lembra que temos 3 fases de tueste. Então, a primeira fase está acá. Quando a pessoa que estava tostando notou que teve cambio de fase, se marcou no software e se registrou acá. Então, seca 150,5 grados. Se continuou tostando e se notou que estava em... Então, acá todo é a primeira fase. Acá, depois da seca, é a segunda fase. E acá, depois de crack, depois de outras formas, né, de sentir o aroma, o crescimento de granos, se estás na finalização, a terceira fase, hasta a hora que se abre a porta e se cai o café. Todo acá é suciedade de gráfico e acá que se termina o processo de tueste. Então, pode falar, por exemplo, que esse tueste teve 3,48 minutos de fase 1, 4 minutos de fase 2 e 1,40 de fase 3. E tudo fica registrado em el software. Por isso que os dados são muito importantes. Todas as referências estão anotadas, todos os câmbios estão anotados. Então, é um tueste que é muito bueno se queres cambiar algo ou se queres replicar. Tiene todos os dados, basta trabalhar com eles. Então, em final agora, fases del tueste. As fases de tueste é como vemos tudo isso que estávamos falando, nós separamos em 3 fases, porque o que acontece em café? Quando começamos o processo de tueste, estamos solamente fazendo um processo físico. Há a retirada de água. Então, por isso que chamam a fase de desidratação. Estamos só sacando a água que há em café. Normalmente, recebemos o café com cerca de 11,5% de água. Na verdade, essa é a melhor prática, porque se há mais água, o café se pode morrer muito rápido. Então, se pode matar o sabor do café muito mais rápido se a umidade está acima de 11,5%, por exemplo. E essa umidade de 11,5%, ou que seja a umidade que há em seu café, empieza a reduzir em processo de tueste hasta o final. Nós terminamos tueste com cerca de 1,5 a 2,5% de água. Isso é físico. E a primeira parte de tueste, então acá, mirando os granos, vemos que há cambio de color muito claro acá. Acá é quando se termina a fase física, empieza a fase química. Mira que interessante é a natureza. A fase química que temos em café, as famosas que temos, são Maillard ou Maillard e caramelização. E para acontecer essas duas fases, que são mais ou menos na mesma temperatura, que se empezam, o café precisa ter uma certa umidade. Nunca vai acontecer
maillar o caramelización con una humedad muy alta o muy, muy, muy baja. Hay un número perfecto para empezar. Entonces, só empieza a fase 2 quando você chega em uma certa umidade. E se empezou, esse gráfico não está totalmente ligado acá, está um pouquinho desfasado com os graus, pero acá é esse ponto que foi marcado la seca. E é um câmbio de color. Esse câmbio de color se acontece por causa de caramelização, que tem pigmentos escuros, e maillar se produz melanoidinas, que também são pigmentos que trazem color para o café. E é por isso que eu chamo esta fase de oscurecimento no enzimático. Perdão, é muito difícil porque acá é escurecimento. Oscurecimento no enzimático, porque é feito pelo calor, não por enzimas. E, claro, há muitas reações químicas que estão acontecendo. Se habla muito de caramelização, se habla muito de Maillard, porque são muito conhecidas em la ciência de alimentos. Pero há outras reações que acontecem. Por exemplo, acá essa decomposição de Maillard del ácido cítrico, perdão, era para ser separado acá, abaixo. Há a decomposição de ácido cítrico durante o tueste, normalmente a partir de acá, um pouquinho antes desta última parte, se empieza a reduzir seu ácido cítrico. Então, em café, temos a maior quantidade de açúcares que temos são sacarose. Em inglês é sucrose. Provavelmente em espanhol também é sacarose, que é o açúcar branco que temos para pôr não em café, não ponemos açúcar em café. Não, brincadeira, se queres, se pode. Pero o açúcar que usamos normal em mercado é sacarose, o mais fácil de encontrar. Temos como 10% em café. Então, por isso, hacemos caramelização. E Maillard nada mais é do que uma reação de um carboidrato, que é um açúcar, com proteína. Caramelização é solo açúcar. Maillard é açúcar com proteína e calor se hace essa reação. Muito complexa. Assim como caramelização também é muito complexo. E produzem muitos aromas, muito ricos em aromas, em componentes voláteis que vão trazer a composição muito rica de nosso café. Ácido cítrico é o ácido que é mais presente também no café, e ácido cítrico quanto mais se tuesta o café, mais se saca o ácido cítrico. Então, vai reduzindo a partir da última parte do tueste, se empieza a reduzir o ácido cítrico. E também, a partir da última parte, um pouquinho antes também, pero principalmente na última parte, se empieza a decomposição dos ácidos clorogênicos, chlorogenic acids. E ácidos clorogênicos são ácidos que são antioxidantes, buenos para a saúde, pero são astringentes, trazem muita astringência quando se toma um café que está um pouquinho crudo, por exemplo, e se recuerda um amargor, pero um amargor como de mate, um amargor herbal. Isso é astringência. Isso é quando se falta tostar um pouquinho, porque há muitos ácidos clorogênicos ainda e há que sacá-los de café. E também ácidos clorogênicos, quando no processo de tueste, é belíssimo a parte química, porque tudo se transforma
em uns elementos que se juntam com outros e se transformam em outros, e outros. E os ácidos clorogênicos se podem transformar em elementos riquíssimos, elementos malos de sabor, e elementos terríveis também, como a acrilamida, que é um cancerígeno. Então, também é outra reação muito complexa. E a principal parte, tanto de manjar quanto de caramelização, que se empezam antes, é acá em el final de tueste. En el final de tueste também se aumenta muito a produção de CO2 e el humo. Então, nessa parte acá, se empieza a ter muito humo. Então, a primeira parte estava solo com transformações físicas. Na segunda parte, na segunda fase, empiezam as reações químicas. E a terceira, então, da primeira para a segunda, como eu sei, o aroma se cambia, empieza a ter aroma dulce, aroma de massa, de pan assando, e o color é muito nítido, muito claro que se cambiou. Na última parte, temos sonido, temos aumento de grano, os granos podem aumentar hasta 100% de tamanho. Temos também a produção de humo, então, se há a chaminé cerca, se pode mirar que se empieza a sair mais humo, mais denso. E também, quando se cheira a amostra de café, o nariz se arde como uma pimenta, CO2 entrando em nariz. Então, tem o visual de grano aumentando, o aroma de humo e também o sonido. Por que há sonido? Porque o grano está crescendo, pero é denso e há pressão interna sendo produzida. E quando há muita pressão e não consegue mais segurar, o café se quebra, se rompe. Então, há sonido que se chama crack, ou pop, ou estalo. Normalmente é crack e é muito famoso em café. Muitas pessoas usam para marcar essa última fase, pero é pouquinho peligroso, porque dependendo de como se tosta, se escuta o sonido pouquinho antes ou depois. Lembra que o termopar não é perfeito, então há delay. O que recomendo é fazer uma média e elige uma temperatura para definir essa última fase, em vez de ficar todo o tueste, toda vez que vai a tostar, buscando o tempo de sonido. Não. E sonido é só uma coisa, o crack é só uma referência que há, porque também há a expansão e também há o aroma. Então, use todos para encontrar o ponto médio. E depois, faça uma média de outros tuestes e defina número. E não fica toda vez tentando encontrar. Nós temos limitações humanas. Então, algumas vezes defina, encontre uma média, é muito melhor. Seguindo acá, e por último, vamos caminhando para a carbonização. Então, quanto mais nos quedamos tostando, vamos a carbonizar mais. Então, nada mais, nada menos que tostar, encontrar um equilíbrio, porque não posso tostar pouco, senão eu tenho café astringente, não posso tostar muito, senão tenho café queimado. Se não estás crudo, astringente. Se não estás queimado, amargo. Provavelmente é tueste bom. Há muitas formas, há muitos resultados que são buenos. E é muito relativo. Lo que é bueno para mim, não necessariamente é bueno para você ou para seu cliente. Então, há que conversar, há que decidir
Por isso que pessoas diferentes têm estilos diferentes, têm gostos diferentes. E spoiler para o futuro, nós trabalhamos com 3 partes, trabalhamos com os tempos específicos de cada uma das 3 partes, pero artículos modernos, ciência moderna, habla que esta última parte é a mais importante, pero de muito acima, mais importante. Então, basicamente, 95% de nosso processo de tueste é controlar a última fase. Então, pode ser, para quem já conhece um pouquinho de tueste, um pouco de quebra um pouquinho a cabeça, pero acredite, acá é todo o segredo de tueste. Tostar é muito fácil, muito fácil. E quando se percebe que é só mirar a última fase e fazer os cambios, claro, evitar os efeitos, que vou falar também, muito importante. Todo o cambio está na última fase. E quando se empieza a mirar só para a última, vos percebes que suas tentativas de tueste se tornam muito mais fácil, muito mais assertivos quando se cambia o tempo e temperatura da última fase solamente. Bueno, entonces creio que nos terminamos por acá. Essa primeira introdução. Estou sempre aberto para dúvidas, podem chamar-me. E hasta o próximo vídeo e la parte prática. Abraço.